Olá, gente, tudo bem? Se você está assistindo essa aula, é porque você tem dúvidas sobre MMC e MDC. Então, vamos aprender? Vamos mergulhar nessa aventura? Então, vem com a professora Ana Monaro. Nós vamos aprender agora rapidamente como se calcula MMC e MDC. Vamos lá? Bom, eu vou explicar para vocês como que nós vamos decompor esses números conforme está mostrando aqui essa figura. Então, vamos pôr a mão na massa? Bom, primeiro eu preciso entender o que significa MMC. MMC significa múltiplo, mínimo, comum. Ou seja, eu tenho um menor múltiplo comum entre os números que eu estou tentando calcular. Então, eu tenho aqui um mínimo múltiplo comum, certo? Então, vamos lá. M significa mínimo múltiplo comum. Entre quem? Esses dois números aqui que agora eu vou decompor. Bom, a decomposição nada mais é do que uma divisão em fatores primos. O que significa isso, professora Ana? Significa que eu vou dividir esses dois números aqui por números primos. Números primos são números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, a primeira dica que eu dou lá dos critérios da divisibilidade é que quando o número é par, nós vamos começar a decomposição por um número par. E o único número par primo é o número 2. Então, nós vamos começar pelo número 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Opa, que legal! Dividimos todos. Então, agora, nós vamos dividir novamente. Por quem? Que número eu vou utilizar? O 2 novamente. Por quê? Porque eles são pares. Então, nós vamos usar esse critério para decompor utilizando o 2 quando os números forem pares. Bom, vamos lá. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Agora, eu me deparo com 2 e com 3. 3 é um número primo também. Então, ele vai ser dividido por ele mesmo. Então, eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. Vou repetir o 3 aqui, porque 2 não divide o 3, porque 3 é um número primo. E agora, eu vou dividir por 3 e finalizar minha decomposição. O que acontece agora para eu achar esse valor? Eu vou multiplicar todos esses fatores primos. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. O que significa esse resultado? Esse resultado significa que ele é o menor múltiplo comum entre o número 8 e 12. Certo, galerinha? Então, agora nós vamos para o MDC. O que significa MDC? Máximo divisor comum. MMC era mínimo múltiplo comum. O MDC é máximo divisor comum entre quem? O número 8 e o número 12. Então, vamos lá. Vou passar o risquinho aqui, que significa que eu vou dividir e vou começar pelo número 2. Por quê? Porque eles são pares e o único número primo par é o 2. Lembrando, gente, que essa decomposição sempre é feita por números primos, certo? E o que são números primos mesmo? São números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, vamos lá. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. São pares novamente. 2 novamente. 4 dividido por 2. Nós vamos repetir a mesma decomposição que fizemos aqui agora no MMC. Então, vai ficar 2, 3, 2 novamente, 1. Vou repetir o 3, porque ele é primo, não divide por 2. 3 novamente, terminei a minha fatoração. Só que a diferença é que no mínimo múltiplo comum, eu vou multiplicar todos os valores encontrados, todos os números primos. Já no MDC, eu só vou fazer a multiplicação com os números que fazem a divisão simultaneamente com todos os números. Então, eu tenho 2 aqui, que dividiu todos, vou circular,
E eu tenho aqui de novo o número 2, que dividiu o 4 e 6 simultaneamente, certo? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses dois números aqui que eu circulei. Por quê? Porque quando eu faço a multiplicação, aqui dá 4, certo? Eu estou encontrando o máximo divisor comum entre o número 8 e 12. Ou seja, de todas as divisões, o número 4 entre o número 8 e o número 12 é o maior que nós vamos encontrar em comum entre eles. Ok? Então, agora, nós vamos aprender o seguinte. E quando aparece um problema, como que eu vou saber que eu vou utilizar o MMC ou o MDC? Então, nós temos algumas palavras-chave que vão auxiliar a determinar se eu vou calcular MMC ou MDC. Para MMC, sempre vai aparecer dentro do problema as palavras mínimo, múltiplo, menor. E tem uma dica muito valiosa, que é a seguinte: toda vez que eu vou ler o problema, e o problema traz a ideia de que vai acontecer algo lá na frente, tipo, eu estava tomando remédio de tantas e tantas horas, daqui a quantas horas eu vou tomar novamente? O semáforo piscava tantos segundos e outros segundos. Quando eles vão piscar simultaneamente? Ou seja, tudo que traz a ideia de que vai acontecer, a ideia de futuro, algo que vai acontecer ainda, eu vou aplicar o MMC. Certo, gente? Dessas palavras-chave aqui são importantíssimas. E para o MDC, professora, vai aparecer a palavra dividir, maior, máximo. E ideia de futuro? Acontece? Não, não acontece. A ideia de futuro, o que vai acontecer, o avião e o ônibus vai passar que horas, a quantos dias. Essa ideia de futuro, nós vamos utilizar o mínimo múltiplo comum. Mas apareceu a palavra dividir, dividiu as equipes, dividiu a fita, repartiu, maior, máximo. Essas palavras determinam que eu vou utilizar no problema o MDC. Certo, galerinha? Ó, entrou, pegou a palavra-chave, não tem erro mais. E agora, para auxiliar vocês no estudo, eu compartilhei aqui com vocês 2 links de aulas de outros professores que vai complementar esse estudo sobre MMC e MDC. E eu conto com vocês para entrar nessa aventura e sair sabendo tudo sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Certo, galerinha? Então, até a nossa próxima aula, ok?